Ei, mas em uma onda demoníaca, levou eu e você embora. Como durou, porque me assai. E você estava nas garras de Satanás. O diabo disse: você é meu, eu não te dou para ninguém. E Deus lá em cima gritou: ei, vai dar sim. Ei, o preço é caro, ninguém quer pagar. Que preço que é? Preço de sangue. É de sangue. É de sangue? Então peraí. Eu vou mandar a única coisa que eu tenho, porque o que eu tenho lá embaixo é precioso. E Jesus desceu até aqui a terra, pagou um alto preço com o seu sangue. Eu creio que o Calvário era o papel. O sangue que ia descendo era a tinta que estava escrevendo um cheque e foi pago por mim e pela tua vida. E é por isso que eu e você estamos aqui. Ainda que o diabo dizia: não tem mais jeito, não tem mais solução, ninguém vai pagar o preço por você. Mas um homem disse: não, vale muito mais do que isso, vale muito mais do que isso. Amando como tu e a séria, que andará na suja. Era para isso, era para que você chegasse aqui hoje, estivesse dando glória e dando aleluia ao nome dele. Glória a Deus, João era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele começa a descrever o seu livro. No seu primeiro capítulo, ou melhor dizendo, 90% do livro de João era escrito dedicado a Jesus. Tem milagre que nunca em nenhum outro lugar da Bíblia existe, só no livro de João. É um livro especial. É um livro profundo de revelação da parte de Jesus Cristo. Quem me dera se um dia que eu tivesse entrado na igreja, aceitado Jesus, e um irmão tivesse me dado um livro de João para me ler, só para que minha fé aumentasse. João começa a descrever o seu livro. No primeiro capítulo ele descreve sendo Jesus o Verbo. No segundo capítulo acontece um acontecimento muito lindo, muito belo. Existia uma festa nas bodas de Caná da Galileia. E de repente o vinho acaba. Acabou o vinho da festa. E naquela época acabava o vinho, acabava a alegria da festa. Mas existia um convidado de honra naquela festa. O nome está aqui dentro e já foi dito hoje. O convidado de honra sempre deixa o melhor fim para o final. Ei, o fim é melhor do que o começo. Se tu acha que tua vida está ruim, fica tranquilo, o fim dela será melhor. O fim dela é o céu de glória, onde você só vai ter a dificuldade de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda lágrima, todo sofrimento vai acabar, porque Jesus vai colocar um ponto final nisso. Jesus no capítulo 2 aparece sendo o homem que transforma a água em vinho. No capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. No capítulo 4 é o capítulo que eu acabei de ler, e eu vou deixar ele para explicar para você melhor. No capítulo 5, Jesus aparece no tanque de Betesda. Eu não sei qual é a sua dificuldade, quanto tempo tu tem esperando a tua vitória, mas existia um homem no capítulo 5 de João que estava parado no tanque de Betesda há 38 anos. Quantos anos você está esperando a tua vitória? Existia um homem que estava parado naquela cama 38 anos e ninguém ajudava ele. Todas as vezes que o anjo descia para balançar as águas, aparecia alguém e pulava na frente dele. Talvez tenha acontecido isso na tua vida. Toda vez que a tua vitória vai chegar, parece que alguém chega e estraga tudo. Sempre parece um que estraga a história. Mas de repente aconteceu o que vai acontecer na tua vida hoje. Não foi o anjo, não foi o pregador, não foi o pastor que desceu para dar vitória, mas foi o próprio Jesus Cristo que tomou ele pela mão e disse: levanta e anda, eu te dou força, eu te esforço, não temas, porque eu sou contigo. E hoje Jesus vai estar fazendo isso aqui hoje. É Ele mesmo que vai descer aqui hoje para te dar vitória. É Ele. É o próprio Jesus Cristo. No capítulo 6, Jesus aparece multiplicando os pães e andando por cima das águas. No capítulo 7, Jesus nas últimas instruções aos seus discípulos. No capítulo 8 entra o que eu comecei a mensagem. 8:32, e conhecereis a verdade,
verdade libertadora no capítulo 8. No capítulo 9, ele cospe no chão, faz um ovo, coloca no olho do moço, um certo de nascença e diz, vai lá, lava, que hora que você lavar, pronto, já está resolvido. Ei, para você é impossível, mas para Jesus só com barrinho ele resolve o seu problema. Ei, é só isso que ele precisa. É de fé. Fé crendo impossível. Ei, eu não creio, mas a chave da minha casa está aqui na minha mão. Maravilha. Oh, Valacandará, Suga, Candará. É a chave do meu carro, está na outra aqui, porque eu tenho fé, eu acredito. Ei, eu estou pregando para gente doida, para quem não acredita naquilo que o homem faz. O homem acredita no palpável. Se eu estou pegando, eu acredito. Mas eu creio que os que estão aqui dentro acreditam que a vitória amanhã vai chegar, mas ainda não está na tua mão. Mas vai chegar, vai chegar. No capítulo 10 ele aparece sendo o bom pastor. No capítulo 11 acontece um acontecimento que eu não posso deixar de dizer ele. Uma certa feita existia um homem amigo de Jesus, chamado Lázaro. E de repente ele olha para Jesus e Jesus vai embora. E logo depois recebe Jesus uma visita de dois homens. E diz, olha, o homem a quem tu tanto amas está doente, está precisando do Senhor. Agora. Agora eu não posso ir. Depois de 4 dias Jesus aparece. Jesus aparece do nada, e que eu não creio que muitos estão dizendo, o que esse camarada quer agora aqui? Depois que morrer ele quer aparecer. Mas existia 2 tipos de crente. O crente que colocava Jesus na parede e o crente que sabia conquistar o coração de Jesus. É o crente que chegou colocando Jesus na parede e disse, me dá minha bênção agora, senão não vem na igreja mais. Ó, me abençoa hoje, eu não quero saber mais de igreja. Ó, me abençoa hoje, eu não quero nunca mais pisar o pé aqui dentro. Esse era o famoso crente Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas existe um adorador. É a crente Maria. Que não precisa dizer nada. Somente com o seu sinal ela já disse tudo. Aleluia. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Sabe o que Jesus fez? Aonde está o povo, pelo amor de Deus? Eu preciso resolver o problema. Ei, o adorador conseguiu tocar no meu coração. Não foi qualquer pessoa, foi um adorador. Se hoje você tocar o coração do mestre, vai perguntar, onde está o teu sonho que estava já enterrado? Aleluia. Ei, aonde estava o teu sonho que já estava enterrado? Hoje eu quero desenterrar. Mas existe um paradoxo aí, irmão. Para alcançar a vitória tem que tirar a pedra. Jesus não falou, pedra, voa daí pro outro lado, que eu quero libertar Lázaro daí. Ele disse, ei, vocês aí, vão lá e tiram a pedra. Lucas 1:27, porque para Deus nada é possível. Impossível. Então é sinal que o possível eu e você temos que fazer. Aleluia. Tem crente que não recebe vitória até hoje porque não faz o possível de Deus. Ei, vamos assim, ó, cadê Deus se vira? Se Ele quiser me abençoar, Ele vai ter que fazer. Meu Deus. Depois fica chorando, cadê minha vitória? Onde que está ela? Para onde está minha vitória? Mas ele está com o braço cruzado. Mas Jesus falou, tira o copo daqui que eu quero fazer um milagre. E o camarada falou, Deus, se o Senhor quiser, tira o copo daí também. Faz um milagre. Ele disse, vai tirar a pedra. É a mesma coisa que ele dizer, o que você pode fazer, eu não vou fazer para você. Vai, faça o possível, que o impossível é comigo. Sabe aquele tempo que você chega e diz, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. A minha solução está acabada. Aí Jesus fala, chegou minha hora. Agora é a hora que eu tenho que entrar em cena. Agora que